Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz do Trabalhador. É muito bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E então já vamos aos destaques do programa de hoje. Quanto à campanha salarial, quais serão as novidades? Tem um vídeo do Marcelo contando o que tem de novidade aí. Usinas de açúcar, sindicatos pressionam e pode haver paralisação na região. Escala 6x1. Exemplo mostra o poder na produtividade. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2026 e o programa Voz do Trabalhador já está no ar. Vamos iniciar o programa de hoje com um serviço de utilidade pública. Estamos aí próximo do início do inverno, o outono também é uma época em que as doenças respiratórias elas ficam mais evidentes e a vacina contra a gripe está agora disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade. A ampliação da vacinação ela segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus influenza, especialmente neste período aí de maior incidência de doenças respiratórias. É importante salientar que a vacina é considerada uma das principais formas de prevenção, ajudando a evitar complicações, internações e casos graves da doença. A vacinação contra a gripe segue disponível em todas as unidades de saúde de Catanduva. Ela é gratuita, segura e eficaz. Marcelo, você não está aqui no estúdio, mas tem um recado importante para os trabalhadores, né? Boa noite. Boa noite, Olívia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje eu não estou no estúdio, em Catanduva, no estúdio da TV, mas eu faço questão de participar e deixar um recado para todos os trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral. Estar bem informado sobre os principais assuntos que impactam a nossa vida, a sociedade e o mundo do trabalho. E quando nós vamos falar aqui de vacinação contra a gripe, ela é uma forma muito importante de prevenção, principalmente neste período do ano que aumenta os casos de doença respiratória. Chega o frio, tempo seco, e a vacina nos ajuda a evitar complicações, internações e protege principalmente os idosos, crianças e pessoas vulneráveis. Por isso que é importante destacar aqui que a vacina ela precisa ser tomada, ela é gratuita, segura e está disponível em toda a população em geral a partir de 6 meses de idade. Então, na nossa orientação, que vá à unidade da saúde, mais próximo da sua casa, porque cuidar da saúde também é um ato de responsabilidade com a família e toda a sociedade. Então não tenha medo, vá lá, vacine e proteja a sua família, você e sua família. Outro recado importante na área da saúde é sobre a doação de sangue. O mês de junho é marcado pela campanha Junho Vermelho, movimento nacional dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue. Em Catanduva, a Secretaria de Saúde preparou aí uma série de ações educativas nas unidades de saúde do município, reforçando a necessidade de manter os estoques dos hemocentros e hemonúcleos abastecidos durante todo o ano. Ao longo do mês, as equipes das unidades estarão promovendo palestras, orientações em salas de espera, mobilizações nos bairros, distribuição de materiais informativos e ações educativas voltadas à população. As atividades serão conduzidas por enfermeiros, médicos, agentes comunitários de saúde, residentes, acadêmicos e também profissionais do Hemonúcleo de Catanduva, reforçando a mensagem de solidariedade e incentivo à doação. A Secretaria de Saúde de Catanduva destaca que os períodos mais frios do ano, a maior incidência de síndromes gripais e a proximidade das férias costumam registrar aí uma queda no número de doadores, tornando as campanhas
como o Junho Vermelho, ainda mais importantes para incentivar a solidariedade e manter os estoques de sangue em níveis seguros. Quem deseja doar sangue pode procurar o Hemonúcleo de Catanduva e obter aí informações sobre os critérios necessários para a doação. Entre os requisitos básicos estão estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Menores de idade, menores de 18 anos, precisam da autorização dos responsáveis. Em Catanduva, o Hemonúcleo atende de terça-feira a domingo, das 7 da manhã à 1 da tarde. E ele está localizado na rua 13 de maio, número 974, no centro, um pouco ali para baixo do Hospital Padre Albino. E o Marcelo também tem um recado aí para incentivar vocês todos, nós todos, a sermos doadores. Quando nós tratamos aqui da campanha Junho Vermelho, é uma ação muito importante porque doar sangue é doar vida. Muitas pessoas só percebem a importância de doação de sangue quando um familiar, um amigo precisa de atendimento urgente em hospitais. E por isso que essa campanha ela é importante, que ela nos ajuda a conscientizar a população sobre a necessidade de manter os estoques abastecidos durante todo o ano. Sabemos que nesse período muitas pessoas não doam sangue, mas aqui eu faço um apelo para todos os trabalhadores, trabalhadoras e a população em geral que faça aí essa doação. E nesse movimento também quero parabenizar a Secretaria da Saúde de Catanduva, os profissionais do Hemonúcleos, em todos envolvidos pelas ações de conscientização que estão sendo realizadas nos bairros, nas unidades de saúde, junto à população. Esse trabalho de orientação, mobilização salva vidas. Esse tempo frio é complicado também, os doadores costumam diminuir essa situação, até mesmo porque está gripado, está com algumas de férias, algumas situações aí que diminuem esse fluxo aí. Mas os hospitais continuam precisando, necessitando diariamente para fazer cirurgias, tem acidentes, tem tratamentos e emergência, tá? Então fica aqui o nosso apelo, quem puder doar sangue, procure o Hemocentro lá, de Catanduva ou da sua cidade onde você mora. É um gesto simples de representar, de dar esperança para as muitas famílias. Solidariedade, amor ao próximo, responsabilidade social também faz parte da construção de uma sociedade mais humana e justa. O Sindicato da Alimentação está à disposição para fazer parceria com a Prefeitura, com o Hemonúcleo também, para a gente levar até as empresas em busca de doadores de sangue. Isso é importante, porque sangue doação de sangue, isso representa salvar vidas. Estamos juntos nessa campanha. E agora a gente muda da saúde, vai aí para a área de economia, algo que pode impactar bastante aqui no nosso país. Porque os Estados Unidos publicaram na última sexta-feira, dia 5, no Diário Oficial Norte-Americano, o documento que oficializa a classificação das facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como terroristas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que assina o documento. O governo norte-americano justificou a decisão afirmando que o Comando Vermelho e o PCC estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil. Segundo o Departamento de Estado, as facções comandam milhares de integrantes e executam ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis. O comunicado oficial afirmou que as atividades dessas organizações ultrapassam o território brasileiro. De acordo com os norte-americanos, as operações alcançam outros países da América do Sul e também os Estados Unidos. Na prática, com a classificação, as autoridades norte-americanas podem bloquear contas e ativos, restringir movimentações financeiras, impedir acesso ao sistema bancário dos Estados Unidos, aplicar sanções internacionais
e punir pessoas e empresas que mantêm relações comerciais com integrantes desse grupo. Marcelo, qual que é a sua opinião aí sobre essa classificação dos Estados Unidos? Esse assunto aqui é fundamental, é importante, aqui é um debate muito delicado, que precisa ser tratado com responsabilidade, quando outro país toma decisão impactando aí internacionalmente, envolvendo organizações criminosas, como no caso brasileira. É inevitável que surjam discussões sobre a soberania nacional, sobre até onde vai influenciar extremamente o nosso país, externo e interno aqui no Brasil. Existe também preocupação possível de consequência econômica e financeira, dependendo de como essas medidas forem aplicadas. Empresas, bancos, operações internacionais podem enfrentar maior fiscalização, restrições e até dificuldade de transações financeiras, principalmente em operações ligadas ao sistema internacional. Então, vemos aqui com muita delicadeza esse assunto, tá? Outro ponto também chave aqui que nós temos que dar atenção aqui e fortalecer o pagamento sobre o Pix, é o sistema brasileiro que tornou uma referência nacional, mundial, por ser rápido, barato e diminui as dependências de grandes operadores internacionais de cartões aí, tá? Isso muda o mercado financeiro e aumenta a autonomia digital do Brasil na transição bancária. E isso pode estar correndo risco com toda essa situação, porque nós sabemos que o interesse dos Estados Unidos não está somente nisso, em muitas coisas, em terras raras, e está envolvido também com o nosso Pix. Por isso que é importante que o Brasil trate o combate ao crime organizado com firmeza, mas também preserve sua soberania, sua independência institucional e a segurança do sistema financeiro nacional, evitando aqui impactos negativos para as empresas, trabalhadores e a própria economia brasileira. Porque, afinal de contas, nós trabalhadores dependemos de trabalho. Nós vendemos a nossa mão de obra. Então, a soberania do nosso país tem que ser respeitada. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida. Ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora o assunto é de extrema importância e aquele que os trabalhadores esperam bastante. Como é que estão as negociações deste primeiro semestre? Bom, até agora apenas um acordo foi fechado e foi a convenção coletiva do setor de ração animal. Marcelo, alguma novidade para o setor? Para os setores de bebidas, carnes, frio, doces, suco e usinas. Conta pra gente também como estão as tratativas locais e qual a agenda desta semana. Vamos lá atualizar as nossas negociações.
A semana passada foi uma semana curta, onde não houve rodada de negociação sobre a convenção coletiva de trabalho, mas vamos atualizar os movimentos que aconteceram aqui. As negociações seguem firmes. Até o momento conseguimos fechar somente com o setor de ração animal, mas ainda temos setores importantes em andamento, como bebidas, carne, frios, doces, sucos e usina. O nosso objetivo é garantir um reajuste digno ao aumento real, valorizar os pisos salariais, melhorar os tickets de alimentação, cestas básicas e a manutenção dos direitos dos trabalhadores. Então não vamos aceitar aqui apenas inflação e como se fosse um avanço, só para dizer que fechou a negociação coletiva de trabalho. Não é isso que nós queremos. Então vamos passar por setores aqui. O setor de bebidas não avançou ainda, estamos aguardando marcar uma nova rodada de negociação. O setor de carne também ainda não avançou, estamos aguardando aí para marcar outra rodada de negociação. O setor de frio, a mesma coisa, estamos aguardando aí uma nova rodada para marcar uma reunião para a gente sair sem impasse aí, que a gente recusamos sobre a pauta lá que eles enviaram para nós recusamos. Doces e conserva, tinha agendado uma reunião para o dia 8, que seria hoje, porém, que foi desmarcada pelo representante do sindical, que marcou para o dia 17, às 14 horas em São Paulo, na FIT-ASP. Subconcentrado, temos a última rodada de negociação, que será feita no dia 16 de junho, às 9h30 em Rio Claro, onde vamos tomar uma decisão. Fechamos a convenção coletiva ou vamos para o tribunal? Aí é uma decisão que só no dia que nós vamos estar sabendo dessa situação. Já usinas de açúcar, o setor de usina, a situação é muito preocupante, tá? A pauta foi construída, foi entregue, havia um entendimento das 3 federações que caminharia juntamente com a única, que isso foi decidido entre a FIT Interior e a FIT-ASP, junto com a única, que seria juntas ia negociar tudo numa mesa só. Porém, que na prática houve uma tentativa, porém não foi aí aceita e tiraram nós fora da mesa. Nós não aceitamos isso, nós representamos todos os trabalhadores, nós temos legitimidade para negociar. A nossa reunião, que estava marcada no TRT da 5ª região, que é em Campinas, que seria no dia 10, para ter uma decisão, ela foi alterada. Então nós percebemos as dificuldades aí que nós temos aí com esse setor. Mas como é que ficam as negociações locais? As negociações locais, as atrativas locais está se avançando, mas nós estamos enfrentando a dificuldade, porque temos base muito grande com diversas empresas e até o momento conseguimos fechar somente 4 acordos coletivos de trabalho. Já tivemos assembleias também confirmando aí a aprovação desses acordos e marcamos para o dia 12 outra assembleia aí importante para o segmento. Estamos aqui aguardando as demais empresas, onde nós procuramos a empresa para dar continuidade das negociações coletivas de trabalho. Então já foram, só para todos entenderem, já foram aprovados em assembleia os acordos coletivos nas empresas Val Alimentos, Mamute, Usina São Domingos e Coagrosol. E aqui eu quero agradecer todos os trabalhadores e trabalhadoras pela confiança e a participação nas assembleias, tanto na Usina São Domingos quanto na Coagrosol, porque a união da categoria fortalece as negociações. Também faço aqui um agradecimento especial à diretoria da Usina São Domingos e da Coagrosol, que atenderam o nosso pedido dos trabalhadores e das trabalhadoras e conseguimos fechar um acordo aqui muito importante com ganhos reais, tá? Sendo assim, os trabalhadores já vão receber a correção dentro do mês de maio, que a data base é maio, que receberam já no 5º dia útil aqui os seus pagamentos com todas as correções aí de ticket de alimentação, salário e piso salarial. Então, por isso que é importante aqui, mais uma vez, agradecer essas 2 empresas aí que nos ajudaram a fazer esse movimento, tá? E a agenda da semana.
Então, por enquanto, não foi marcada nenhuma negociação coletiva em São Paulo, como convenção coletiva de trabalho. Nós tínhamos, como eu estava falando, uma audiência na 15ª região do setor usina de açúcar, porém foi remarcada para o dia 24 de junho, às 14 horas, em Campinas. Vejo com muita estranheza essa alteração de data da audiência, porque sabemos que existe um movimento no estado de São Paulo muito grande, que vem através sobre as convenções coletivas de trabalho, nesse caso da Única, tá? Elas querem fechar somente com a reposição aí da inflação para os salários e dando 20% de aumento no ticket, mas um ticket baixo de 208 vai para 250. Infelizmente, a orientação da Única vem atrapalhando as nossas negociações locais e o sindicato não vai ceder essa pressão que está acontecendo. O sindicato vai manter aí a sua dignidade junto com os trabalhadores, vamos buscar aumento real. E quero deixar bem claro aqui que o Sindicato da Alimentação de Catanduva está firme na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós entendemos que a categoria merece valorização, aumento digno e reconhecimento pelo trabalho que realiza diariamente no setor sucroenergético. Então, as usinas precisam respeitar mais os trabalhadores e as trabalhadoras. Também aproveito aqui para informar aos trabalhadores e trabalhadoras da empresa Estelador. Nós estaremos no dia 12, na sexta-feira, para discutir a deliberação do acordo coletivo de trabalho aqui na Estelador. Então aguarde que nós estaremos lá nos 3 turnos para apresentar aí a proposta. Bom, ainda falando em campanha salarial do primeiro semestre, que segue aí a todo vapor, mas os avanços, como o Marcelo já adiantou na mesa de negociação, estão cada vez mais difíceis, porque os patrões eles têm tentado a todo custo aplicar apenas a correção da inflação aos trabalhadores. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é o indicador base aí das negociações, acumula 4,11% nos últimos 12 meses, fechado em maio. No setor de usinas de açúcar, a situação é ainda mais complicada. A Convenção Coletiva de Trabalho 2025-2026 aguarda decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Já deste ano, a pauta foi montada e entregue para a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única. Ficou acertado que as 3 federações, que são a FITIA Interior, a FITIASP e a FETIASP, iriam se unir para negociar. Mas, Marcelo, na hora do vamos ver, o patronal de usinas pulou para trás e deixou a FITIA Interior e a FITIASP de fora, não é mesmo? E tem uma importante reunião essa semana no TRT da 15ª região. Lívia, infelizmente, quando chegou o momento mais importante da negociação, o setor patronal acabou recuando e deixando de fora a FITIA Interior e a FITIASP. Mesmo existindo um entendimento anterior da união entre as federações, isso nos preocupa bastante, porque enfraquece o processo de diálogo e dificulta a construção de uma negociação mais equilibrada e transparente. Tínhamos uma audiência, como eu acabei explicando, no dia 15, que foi... no dia 10, que passou para o dia 24, em Campinas, e vemos essa mudança com muita estranheza, justamente no momento em que existe uma mudança aí de pressão grande no estado de São Paulo, porque a Única já fez uma proposta já para a outra federação, que já está levando aí para as bases para aprovação, tão somente 4,11, que é o NPC do período de database de maio. Então, fico muito preocupado com isso. Mas nós não estamos parados, tá? Porque nós queremos aumento real e, com isso, na reunião realizada no dia 2 de junho, na sede do Sindicato da Alimentação de Catanduva, discutimos exatamente esse cenário. Diversas entidades aí, sindicatos se reuniram para fortalecer essa união, esse movimento sindical que está envolvido nessas negociações e debatemos estratégia para enfrentar a postura do patronal. O entendimento de todos
que nós precisamos tomar algumas decisões, tá? Nesse setor sucroenergético que merece valorização e respeito com a categoria. E com isso pode acontecer aí paralisações, como a gente já publicamos aí no jornal regional, que aqui eu quero parabenizar o jornal também, por estar divulgando aí os anseios dos trabalhadores, das trabalhadoras, tá? E com isso nós estamos aí junto aí nessa defesa com o objetivo de garantir aumento real para todos os trabalhadores, não somente das usinas de açúcar, mas todos os setores. Bom, paralelamente a isso, uma reunião com representantes aí de diversas entidades sindicais de trabalhadores aconteceu no último dia 2 de junho, na sede do Sindicato da Alimentação de Catanduva. A pauta principal foi justamente as negociações coletivas do setor sucroenergético no estado de São Paulo, mais especificamente aqui na região. Participaram as seguintes entidades: o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Catanduva, também das Indústrias da Alimentação de São José do Rio Preto, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas de Rio Preto, dos Sindicatos dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Rio Preto, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Horizonte, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de José Bonifácio, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Potirendaba. E ainda apoiam as deliberações dessa reunião os trabalhadores rurais de Catanduva, o Sindicato dos Transportes de Araraquara, o Sindicato dos Transportes de Jaboticabal. Marcelo, o que vocês discutiram nessa reunião? E é verdade que a negociação será levada até a última consequência e não sendo descartada aí uma paralisação nas empresas da região? Sim, Lívia, é verdade, a negociação será levada às últimas consequências que o patronal está pedindo, tá? O nosso objetivo sempre será o diálogo e a construção de um acordo equilibrado, mas também não descartamos, nós não vamos descartar isso, paralisação, caso continue existindo resistência total por parte das empresas. O trabalhador não pode ficar apenas com a conta, tá? Somente a inflação, enquanto o setor continua produzindo e movimentando aí bilhões de reais aí na economia do nosso país. A união do sindicato neste momento é fundamental para fortalecer a categoria e mostrar aos trabalhadores e trabalhadoras que nós estamos organizados, nós não estamos sozinhos, estamos preparados para defender seus direitos. Então, por isso que fica aqui o nosso repúdio até para o setor patronal aí da Única, que não tem respeito com os trabalhadores. Uma transição entre duas empresas do setor alimentício representou um marco importante para o setor lácteo de Catanduva e região, consolidando aí a continuidade de uma operação relevante para o mercado, para os colaboradores e para toda a cadeia produtiva local. A BRQ Foods assumiu a gestão da operação da marca Matilate em 2021 e ao longo dos últimos 5 anos permaneceu conduzindo as atividades com responsabilidade, compromisso e foco na continuidade da operação, reconhecendo a importância histórica e mercadológica da marca para o segmento. Durante este período, a companhia enfrentou um importante processo de reestruturação judicial, envolvendo a unidade de Catanduva. Como parte deste processo, a operação foi levada a leilão judicial. A empresa Laticínio Minas Gerais Limitada, Canto de Minas, participou do processo como Stalking Horse, primeira proponente qualificada no leilão judicial. Com mais de 30 anos de atuação no mercado e sede em Ituiutaba, em Minas Gerais, a Canto de Minas amplia a sua capacidade produtiva e logística ao assumir a operação da unidade de Catanduva, fortalecendo sua presença no setor lácteo nacional. Um dos pontos considerados estratégicos durante a transição foi justamente a continuidade da marca Matilate, reconhecida por sua força de mercado e pela relação construída ao longo dos anos com consumidores, clientes, colaboradores e parceiros.
Além disso, a continuidade no quadro de colaboradores também foi tratada como prioridade dentro das negociações, garantindo estabilidade operacional e valorização das pessoas que fazem parte dessa história. Como é que foi a participação do sindicato neste processo, Marcelo? O sindicato acompanhou todo esse processo aí com muita responsabilidade, até preocupação por causa da transição, como ficaria, mas sempre preocupado com a manutenção de empregos, o respeito aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e a continuidade da operação aqui em Catanduva. Uma transição empresarial não significa insegurança para quem trabalha, por isso que a nossa atuação foi no sentido de dialogar, ter estabilidade e valorização dos trabalhadores. E aqui eu quero parabenizar a empresa BRQ, tá? Pela atenção, sua responsabilidade e preocupação com todos os trabalhadores e trabalhadoras durante todo o processo de transição, além da transparência que teve com cada etapa dessas mudanças. Isso mostra que tem respeito com os trabalhadores e trabalhadoras, com o sindicato e com toda a cidade de Catanduva. Quero também desejar as boas-vindas à empresa Canto de Minas, aqui em Catanduva, que assume aí a Matilate, que possamos juntos dar continuidade nas atividades na marca da Matilate, preservando o emprego, fortalecendo a produção e valorizando os trabalhadores e trabalhadoras, que faz parte dessa história de muitos anos da Matilate. É importante destacar aqui que o Canto de Minas oficialmente assumiu a direção da Matilate aqui em Catanduva no dia 1º de junho de 2026, iniciando assim a nova etapa, a empresa desse setor lácteo aqui em Catanduva. Seja bem-vindo, Cantos de Minas. E agora a gente vai fazer uma nova pausa, mas é bem rapidinho e a gente já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida, ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e a proposta de tarifas de 25%, anunciada pelo governo americano sobre produtos brasileiros, atingiria um pouco mais de 1/3 das exportações do Brasil, segundo o cálculo preliminar da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. A avaliação foi feita por Abrão Neto, que é CEO da entidade. Se implementada mesmo, a proposta americana teria amplo alcance sobre a pauta exportadora brasileira. Segundo Abrão Neto, os impactos seriam sentidos no setor industrial, com produtos como máquinas, equipamentos, tratores e materiais de construção. Este setor, tem os Estados Unidos como seu principal mercado de exportação. O setor agropecuário também seria afetado, com destaque para o açúcar e gorduras animais.
Marcelo, quando você achou aí que a situação estaria normalizada, vem uma nova proposta de aumento para a tarifa, né, para os produtos brasileiros. Como é que vocês receberam essa notícia e como isso pode afetar as negociações? Lívia, recebemos essa notícia aí com muita preocupação, porque ela vem além de uma simples discussão comercial entre Brasil e Estados Unidos, mas segundo aí informação divulgada pelo governo brasileiro, algumas tarifas sobre produtos nacionais podem chegar a 37,5%, o que representa um aumento significativo no custo dos produtos brasileiros para entrar no mercado americano. Isso pode afetar diretamente os setores importantes da nossa economia, como a indústria, agronegócio e especialmente o setor sucroenergético, que tem forte participação nas exportações. Quando as exportações diminuem ou perdem a competitividade, o que acontece? Muitas empresas passam a adotar posturas mais conservadoras, reduzindo investimento, endurecendo as negociações salariais. Nós estamos aqui enfrentando uma campanha salarial muito difícil e muitos empresários insistem em oferecer somente a inflação, um dos cenários internacionais, além da guerra com o Irã, que não ficou decidido nada ainda, a incerteza é grande. Nós temos essa situação também dos argumentos aí agora aí do tarifaço também, que vai acabar dificultando a situação. Mas os trabalhadoras não tem nada a ver com essa situação. Então nós precisamos avançar nas convenções coletivas de trabalho e nós precisamos de aumento salarial. É por isso que nós defendemos aqui que o governo brasileiro atue firmemente na diplomacia e na defesa dos interesses nacionais. Os trabalhadores não podem ser penalizados mais uma vez por disputas comerciais entre dois países. Também é preciso proteger e fortalecer também a indústria brasileira, garantir também que nós podemos ser competitivos também nas exportações e manter o compromisso com a valorização dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, que ajuda a movimentar a economia do nosso país todos os dias. Então, por isso que nós estamos acompanhando de perto aí toda essa situação e queremos que isso se resulte, que retire essa tarifa quanto antes possível aí, que nós bem não recuperamos de uma tarifa que recentemente foi colocada e agora tem vindo mais uma aí devido a situações até políticas, que aí terceiro estão colocando isso na conta do nosso país, de todos os brasileiros e brasileiras, que saem do nosso país para pedir tarifaço, para pedir punição ao nosso país, que não é patriota. E agora a gente vai falar de um assunto que nós temos explorado bastante aqui no programa, que é o fim da escala 6x1. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, disse que a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê o fim da escala 6x1, aprovada na Câmara dos Deputados, não será analisada diretamente no plenário, cumprindo o tradicional rito de passar ao menos na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, o Senado não pode apenas carimbar as propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados. Em discurso no plenário, Alcolumbre disse esperar que os senadores tenham um tempo razoável para analisar a PEC. E aí, como a gente já havia conversado no outro programa, o Senado deve sofrer uma pressão aí, né, do empresariado para retardar a votação, quem sabe aí não aprovar esse projeto. Marcelo, você acredita que essa seja uma manobra para atrasar a votação? Na nossa avaliação, existe sim uma tentativa de atrasar o debate. O trabalhador brasileiro não aguenta mais uma rotina que tira o tempo da sua família, do seu descanso, da sua saúde e sua vida social. Então, discutir melhor é importante, nós não estamos negando isso, mas o rito para emperrar o tema para a frente não ajuda o país. A redução da jornada é uma pauta moderna e necessária e humana.
Nós até respeitamos aqui o rito do Senado e entendemos que toda proposta importante precisa ser debatida com responsabilidade, porém que na prática existe sim uma preocupação de que esse processo possa acabar atrasando ainda mais uma pauta que já é uma reivindicação histórica para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Importante dizer que essa pauta foi debatida também em audiências públicas na Câmara dos Deputados, tá? Isso é deixar bem claro sobre isso. Nós não estamos trazendo esse assunto frescamente, então já tem uma discussão que já veio pela Câmara dos Deputados, tá? A discussão sobre o fim da escala 6x1 não começou agora. O trabalhador brasileiro está cansado dessa jornada excessiva, pouco tempo com a família e os impactos também da saúde física e mental. Então, quando a proposta começa a avançar, naturalmente surgem movimentos para tentar desacelerar e modificar o texto original, que é o caso que está acontecendo no Senado por uns partidos irresponsáveis que não pensam no trabalhador nem nas trabalhadoras. E, inclusive, nós sabemos, quem vota, quem coloca eles lá, que para nos representar somos nós, trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Então, podemos levar esse assunto à frente e nós vamos discutir bastante sobre isso. Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, propôs que a PEC do fim da 6x1 seja apensada à proposta alternativa enviada pela oposição. Em entrevista, o congressista disse esperar que o Senado use a matéria mais antiga como base na discussão. A manobra dos opositores foi protocolar um texto na Casa Alta antes do envio da PEC do fim da 6x1 aprovada na Câmara. Marinho pede então que seja usada essa proposta que permite que definições sobre jornada e escala de trabalho sejam estabelecidas mediante acordo individual entre empregado e empregador, convenção coletiva ou livre pactuação contratual direta. Marcelo, o que isso representa? Vamos lá, Lívia. Essa proposta aqui apresentada pela oposição nos preocupa muito, porque quando se fala em livre pacto contratual direto entre empregado e empregador, nós já sabemos aí o resultado disso na prática, tá? Que não é uma relação de equilíbrio. O trabalhador é a parte mais fraca da relação. Muitas vezes aceita determinadas condições com medo de perder seu emprego, isso é óbvio. Se o empresário fala, faz isso, se você não fizer, o trabalhador está demitido. Então, essa relação ela não é equilibrada, ela não é bem, tá? Por isso que nós defendemos que qualquer discussão sobre jornada de trabalho passe obrigatoriamente pela negociação coletiva e pela participação dos sindicatos. O sindicato existe justamente para equilibrar essa relação, a relação entre patrão e empregado e proteger os seus direitos da categoria. Além disso, vários países já discutem redução de jornada de forma de melhorar a qualidade de vida, saúde mental e a produtividade aí das empresas. O próprio setor empresarial já começa a perceber isso, então o debate precisa acontecer pensando no futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras, no futuro também do mundo do trabalho. O mundo do trabalho precisa trabalhar com dignidade humana e valorização de quem move a economia todo dia do nosso país. Aqui eu quero deixar, Lívia, bem claro que isso não se trata aqui de uma perseguição política, mas sim de transparência e esclarecimento aos trabalhadores e trabalhadoras sobre quem está defendendo os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras ou não, ou a classe trabalhadora aí, que é um massacre ali feito no Congresso Nacional. Então, por isso, que os trabalhadores têm o direito de saber quais os partidos, quais são os deputados federais e senadores estão votando contra uma pauta muito importante para nós trabalhadores e trabalhadoras, como a redução da jornada e o fim da escala 6x1. O Partido Novo e Missão orientaram a sua bancada na Câmara dos Deputados a contra-aprovação da redução da jornada e o fim da escala 6x1.
Da mesma forma, o PL também, Partido Liberal, acabou também liberando nas últimas horas, ao perceber a repercussão negativa junto aos trabalhadores. E sabemos que nós temos eleição em outubro. E a prova disso que eu estou falando é que o próprio líder do Senado, o Rogério Marinho, que é do PL, apresentou uma PEC alternativa que, em nossa visão, enfraquece ainda mais o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras ao defender o acordo individual, direto entre empregado e empregador. Nós já sabemos isso na prática, o que vai acontecer com a relação mais fraca que nós, trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que nós não estamos aqui perseguindo ninguém, mas nós vamos dar nome a quem é o deputado e deputadas, senadores e senadoras que é contra com o anseio da classe trabalhadora. Nosso papel aqui quanto sindicato é justamente informar e conscientizar e defender a categoria. O trabalhador precisa acompanhar, ter uma posição sobre os parlamentares, porque a sua decisão tomada em Brasília vai impactar diretamente a vida de milhões de famílias brasileiras e brasileiros. Por isso que nós vamos continuar nessa luta. Nós vamos a Brasília e dizer que nós não vamos aceitar, porque nós vamos dar a resposta aos senadores nas urnas em outubro. Então, nós vamos estar aqui acompanhando e divulgando para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E ainda falando sobre a escala 6x1, as farmácias São João, que são consideradas aí a maior rede farmacêutica do Rio Grande do Sul, elas começaram a implementar em parte de suas unidades um modelo de trabalho com escala 5x2, que garante 2 dias de folga por semana aos colaboradores. A experiência está em andamento desde o início de maio e ocorre em meio às discussões nacionais sobre o possível fim da escala 6x1. A rede, que possui mais de 1.000 lojas distribuídas pela região sul e emprega aproximadamente 25.000 pessoas, afirma que a iniciativa tem como objetivo avaliar os efeitos da mudança na rotina operacional e preparar a empresa para eventuais alterações na legislação trabalhista. Segundo o presidente da companhia, Pedro Henrique Brar, a decisão foi tomada antes mesmo de uma decisão sobre as propostas que tramitam no Congresso Nacional. A intenção é compreender como a nova dinâmica impacta tanto os trabalhadores quanto a gestão das unidades. Neste momento, a nova jornada está restrita a algumas unidades e integra um projeto piloto. O diretor jurídico da empresa, Sérgio Ferraz, destacou que a iniciativa ainda está em fase inicial de avaliação. E aí eu pergunto para o Marcelo, aqui você falou muito sobre que as empresas poderiam procurar o sindicato para negociar a redução da jornada, né, uma escala 5x2, e o que essa companhia está fazendo no Rio Grande do Sul mostra esse exemplo na prática, né? Lívia, esse exemplo que você acaba de trazer para nós demonstra para nós que é possível mudar. Quando uma grande empresa testa a escala 5x2, ela reconhece que o trabalhador precisa mais descanso e qualidade de vida, e a produtividade não depende de explorar mais, depende de organizar melhor. O trabalhador descansado produz melhor, adoece menos e vive com mais dignidade. Esse é o caminho que defendemos. Esse exemplo aí dessa farmácia São José mostra que a mudança é possível e muitas empresas já começaram a entender que a qualidade de vida do trabalhador também significa produtividade, motivação e melhores ambientes de trabalho. Precisamos que essa ideia de reduzir a jornada automaticamente gera prejuízo. Isso nós temos que acabar com isso. Nós precisamos acabar com essa informação. Hoje no Brasil, vários segmentos já trabalham com a escala 5x2 e 6x2 já há muitos anos, funcionando normalmente e mantendo a produtividade, a organização e o crescimento econômico do nosso país.
Então, os empresários que são contrários a essa mudança precisam justificar tecnicamente porque não consegue aí provar essa situação e não consegue avançar. Porque quando vemos aí grandes empresas implantando projetos pilotos e outra funcionando normalmente a jornada mais equilibrada, fica claro que o debate não é mais sobre possibilidade, mas sim uma escolha de um modelo de gestão, que muitos empresários não querem que isso aconteça. A discussão da escala 6x1, o fim dela envolve saúde mental, convivência familiar, descanso e dignidade humana. O trabalhador precisa ter tempo para viver, estudar e cuidar de saúde e o estar da sua família. E muitos empresários dizem, se você quer um bom emprego, estuda. Mas como é que estuda numa escala 6x1? Então não é justo viver apenas para trabalhar. É importante destacar também que as empresas, que até mesmo as empresas estão começando a perceber que os trabalhadores mais descansados produzem melhor, adoece menos, permanece com mais tempo dentro da empresa. Tem muitos trabalhadores que não permanecem muito na empresa, já pede a conta ou quer seja mandado embora. Por isso que esse debate precisa avançar com responsabilidade, diálogo e pensando no futuro da relação do trabalho no Brasil. E para os empresários aqui, onde é representado aqui os trabalhadores da alimentação, eu peço para os empresários aqui, independente da lei, que ela vai ser atropelada pela oposição aí, senta com o sindicato, vamos dar um fim dessa escala 6x1, vamos aí reduzir a jornada, não para 12 meses a 40 horas, mas sim já para 40 horas. Nós vamos fazer acordo coletivo, vamos dar um prazo aí de 90 dias, 6 meses para se enquadrar. Então, se você é empresária, tem essa coragem, pense no trabalhador e na trabalhadora, nos procure, vamos fazer um acordo coletivo que seja benéfico para nós, trabalhadores e trabalhadoras, que possamos descansar o famoso aí 2 dias aí na semana. Aí nós podemos intercalar no meio da semana, no final de semana, um dia ou outro. Vamos negociar isso? Então fica aqui a dica aos empresários da nossa região, onde é representado pelo Sindicato da Alimentação de Catanduva aí nas negociações coletivas de trabalhos. Aqui encerramos aí, desejamos aí a todos aí uma boa noite, que Deus abençoe, até a próxima semana. E assim nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e desejando para você uma ótima semana. Lembrando que o programa, depois que vai ao ar, vai ficar disponível lá no nosso canal oficial no YouTube. Compartilha com seus amigos. Ótima semana, boa noite e até a próxima segunda-feira.